Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, nós estamos numa série muito profunda, falando sobre emoções primitivas. Ou seja, tá dentro de você, tá contigo, você não adquiriu aí no caminho, não. Todo ser humano tem, faz parte do ser humano. E a gente vai vendo que as pessoas não estão preparadas para lidar com o inevitável. É inevitável que você tenha que encarar, enfrentar suas emoções primitivas, que geralmente são negativas e te fazem comportar-se de uma forma que você se arrepende depois. Prepara para a aula de hoje que vai ser boa demais. Seja bem-vindo, nós estamos no Café com Destino. Para quem caiu de paraquedas aqui, não foi coincidência, é o destino que te colocou nesse vídeo. Sou Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. E para você ser um aluno aqui nosso do Café com Destino, é gratuito. Basta você estar inscrito nesse canal. Inscreve nesse canal agora, é rápido, é gratuito. Você também pode colocar na bio do seu Instagram, aquela apresentaçãozinha do seu Instagram, bota lá aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho, que é o nosso símbolo oficial. E esteja lendo um dos nossos livros. Nós temos o livro Especialista em Pessoas, que é super recomendado. Um livro que já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil e é publicado em 17 países. O livro Princípios Milenares fala sobre 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Livraço. O livro mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma. Tudo que a sabedoria milenar nos ensina sobre dinheiro e espiritualidade, riqueza e eternidade. Vale a pena você estudar esse livro. Nossos livros são manuais para você estudar e você ter um conceito melhor, um repertório maior para lidar com essa vida. Eu tenho certeza que o Café com Destino dessa semana vai te ajudar muito. Se você está pegando hoje a aula, começa reassistindo de segunda também, tá? Vai assistindo segunda, que foi poderosíssima, porque eu dei a base de tudo que a gente vai falar. Terça e hoje estamos aqui com a gente. Brasil e mundo conectados aí. Vai colocando aqui, ó, de onde você está falando. Vai colocando aqui nos comentários, no chat online, de onde você está falando, qual cidade, qual país. Eu amo conhecer nossos alunos e saber de onde eles são, tá bom? Ó, vamos continuar a aula de hoje, tá? As pessoas, eu vou começar com um tema assim forte. As pessoas geralmente, elas dão vazão às suas emoções quando elas não têm duas coisas. Educação / treinamento, ou seja, elas não têm treinamento para controlar aquela emoção, elas não têm educação suficiente, ou seja, informação, conhecimento suficiente para identificar e adequar aquela emoção. E segundo, quando ela não tem nada a perder. Uma pessoa, por exemplo, que sai do carro para brigar no trânsito ou que leva até as últimas consequências uma briga de vizinho, eu acho que não tem filho, não tem um sonho, não tem um trabalho, não tem nada a perder, porque você vai perder. Recentemente nós vimos na TV do Brasil o assassinato de um vizinho, acho que foi qual é o nome do cara que é o chefe do condomínio? Reitor? Não, síndico. Hã? O síndico perseguiu o cara com uma pistola dentro dos prédios lá, matou o cara, ou foi vice-versa, o cara perseguiu o síndico, sei lá. Sei que uma briga de vizinho acabou com um tiro na cabeça. E é uma coisa que eu tenho explicado durante a semana, que as nossas emoções primitivas nos levam a sentenças desproporcionais. Eu estou falando muito sobre isso no meu novo livro. Estou escrevendo um livro agora para 2026. Se Deus nos permitir, em setembro a gente lança na Conferência Destino. Que fala muito sobre isso. Emoções primitivas não controladas nos levam a sentenças desproporcionais. Ou seja, o cara implicou com a vaga do vizinho, merece tomar um tiro na cabeça? Ou seja, antigamente você tinha que fazer algo muito grave para receber uma penalidade grave. Hoje em dia, você só pensa diferente, a pessoa já quer sua morte. As emoções saíram do controle. Os sentimentos estão fora do lugar. O problema é que isso aconteceu
rápida e coletivamente. Está todo mundo assim. Antigamente era um grupo de pessoas. Não. Hoje em dia, a maioria da população está adoecida emocionalmente. Saúde mental não é mais uma questão, sou chique, estou cuidando da minha saúde mental. Agora é questão de sobrevivência. As pessoas estão enlouquecendo, estão pirando. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que você tem a perder? Você já construiu algo na vida que te segure no comportamento pelo medo que você tem de perder? Um exemplo. Eu não entro em certas confusões, eu não entro em brigas, eu não entro em guerra que não são minhas. Tem vários motivos, né? Mas principalmente porque eu tenho 4 filhos. Eu não quero ser um mau exemplo para eles, eu não quero que eles vejam o pai brigando na rua, eu não quero que eles percam o pai por causa de uma discussão na rua. Eu não quero ser uma pessoa alvo de raiva, de ódio na internet por causa de posicionamentos agressivos ou polêmicos. Então, por amor aos meus filhos, muita coisa eu deixo de fazer. É por isso que eu estou te perguntando para você seguir essa linha de raciocínio aqui, ó. O que você tem a perder? Porque se você não tem nada a perder, as suas emoções podem extravasar a nível máximo. Você precisa construir uma vida que te gere o peso de perder. Um emprego dos sonhos ou um empreendimento que sempre foi o que você quis, o casamento, os filhos, a reputação, o nome que você construiu. O que você tem a perder? Quando a pessoa não tem nada a perder, gente, essa pessoa fica sem controle. Pode ficar sem controle. Não necessariamente irá, mas pode ficar. Mas tem um segundo fator também que pode fazer com que nossas emoções extravasem. Essa aqui é forte. Se não houvesse um Deus para dizer o que é certo e o que é errado, e para nos condenar na eternidade se fizéssemos o errado, ou para nos recompensar na eternidade se fizéssemos o certo. Se não houvesse leis humanas, câmeras de vigilância, não tem nem Deus, nem lei, nem polícia, nem câmera de vigilância, ou seja, o que você fizer não precisará prestar conta. Você seria uma boa ou uma má pessoa? Você teria um comportamento adequado ou você seria uma pessoa liderada pelas emoções primitivas? Se não tivesse Deus para prestar contas, polícia para te vigiar, câmera de vigilância para registrar aquele momento vergonhoso, injusto, quem você seria? Porque eu penso que da mesma forma que uma pessoa que não tem nada a perder provavelmente pode extravasar suas emoções primitivas, quem também não está debaixo de um controle, controle social, controle religioso, não tem nada que o controle, o que essa pessoa pode se tornar? Bom, a filosofia, a história já aponta para isso. Ou você vai se tornar um predador ou uma presa. Porque se você conseguir suprimir suas emoções primitivas, não tendo nenhum controle social ou religioso, alguém não vai suprimir e vai te fazer de presa. Ou seja, o mundo será um caos. Thomas Hobbes, um grande pensador do século XVI na Inglaterra, 16 ou 17, se eu não me engano, Thomas Hobbes escreveu livros famosíssimos como Leviatã, fala sobre controle, governo, poder. Ele dizia sobre isso, que uma pessoa que, se não tiver debaixo de um governo, no caso ele está falando de um governo político, né, de um contrato social, essa pessoa ela vai viver à vontade, ela vai fazer o que quiser. As pessoas iam se destruir. E John Locke, por exemplo, que foi outro pensador inglês, conterrâneo de Thomas Hobbes, já achava o contrário, que se o homem for livre e não tiver grande controle sobre a vida dele, ele vai ser harmônico, ele vai procurar sobrevivência. Não sei. Eu, pelo meu conhecimento bíblico, minha formação é teologia, né? Então, pelo meu conhecimento bíblico, o homem é mau por si só. Se nós não tivermos a ação divina na nossa vida, se nós não submetermos o nosso caráter, os nossos pensamentos e as nossas emoções à ação do Espírito Santo, a gente faz besteira. Isso é o que eu penso, biblicamente falando. Então, hoje nessa aula eu quero te levar a refletir o seguinte: quem seria você
se você não tivesse nada a perder, não tivesse nenhum controle social ou religioso sobre você. Você não teria que prestar conta de nada. Você pode fazer o que quiser. Quem seria você? Que tipo de emoções versus comportamentos nocivos você teria? Você não precisa colocar o que não, mas vai aqui nos comentários agora e coloca só se você seria uma boa ou uma má pessoa se você não tivesse nenhum tipo de controle religioso, social, político, policial, não tivesse nenhum tipo de Deus para prestar contas, você seria uma boa ou uma má pessoa. Só seja sincero nessa resposta. Não precisa falar o que você faria, porque tem gente que já sabe o que faria, a maldade que faria. Eu ia matar todo mundo que estava contra mim. Não vou ser preso, não tenho que prestar conta, não tem inferno para ir. Tem gente que já sabe o mal que faria. Mas só bota assim, se você seria uma boa ou uma má pessoa. Se você seria um predador ou uma presa. Porque a teoria é que uma pessoa que não tiver debaixo de um controle desse vai se tornar predador ou presa. Por quê? Por causa das emoções. Gente, olha só, eu sei que, principalmente aqui para quem me segue e é cristão e entende um pouco da Bíblia ou se envolveu de alguma forma com a igreja, a gente, por muitos anos, foi especialista em colocar a culpa no diabo. E aí, se você pega a Bíblia, Teixeira, para ler, todas as besteiras que o homem fez em Gênesis, com a exceção, com a única exceção, da serpente com Eva. Com essa única exceção, todas as besteiras que o homem fez no livro de Gênesis, o livro da criação, veio dele mesmo. Não teve nada a ver com Satanás, com o diabo, nada a ver. Então, é muito importante que você saiba que você é capaz de destruir a si mesmo sem o diabo interferir na sua vida. A própria Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, os nossos próprios desejos desenfreados. Então, nós precisamos nos educar. Queridos alunos, educação é questão de sobrevivência. Essa educação que eu estou falando não é só a formal, não. A formal é importante. Eu jamais desprezaria o poder da escola formal, porque ali a gente aprende desde civilização, desde comportamento básico de convivência social, até matérias que, por mais que a gente não use muitos conceitos, por exemplo, da matemática, MMC, MDC, raiz quadrada, você não vai usar todo dia, mas se você não aprender números, você vai ser uma pessoa... Como é que eu uso uma palavra não ofensiva aqui, Teixeirinha? Uma pessoa atrasada. Você vai ser uma pessoa atrasada. Se você não der valor à educação formal, você não vai aprender português, o teu idioma, para você ter interpretação de texto, que é um problema sério do brasileiro, interpretação de texto. Lei não entende nada. Lei entende outra coisa. Então, a educação formal é muito importante. Só que, continuo com a minha crítica, de que apesar de ser muito importante, não é suficiente. É importante? Muito! Mas não é suficiente. Por quê? Porque a escola não te ensina o que a gente ensina aqui. Os problemas do dia a dia. Lidar com vida emocional, lidar com dinheiro, lidar com gente difícil, lidar com o mundo espiritual, lidar com tantas coisas que acontecem na vida que a escola não te ensinou nada disso. Como é que eu lido com o abandono do meu pai que deveria me proteger e foi embora? A escola não te ensina isso. Como é que eu lido com esse dinheiro que eu estou ganhando muito ou pouco se eu só gasto mais do que ganho? E não importa se você está ganhando R$1.000 ou R$10.000, tem sempre gente gastando mais do que ganha. Como é que eu aprendo a dominar minhas emoções? Como é que eu purifico meus pensamentos? Como é que eu descubro os princípios milenares que me fazem uma pessoa rara, uma pessoa especial? Se eu ensino no método Destiny, você tem que fazer o método Destiny, escuta o que eu estou te falando. Você que é meu aluno aqui no Café com Destino, não continua 2026 sem passar pelo método. O método é revolucionário, o método é transformador. Presencialmente comigo, 2 dias inteiros aqui de imersão no nosso auditório. Vai ser 23 e 24 de abril, método Destiny, 23 e 24 de abril. Bota na sua agenda, o link vai estar aqui. Faz o esforço, você precisa estar comigo. Então, se você não tem nada a perder e não tem nenhum tipo de controle social, quem vai segurar você? Por que eu defendo a espiritualidade? Porque eu sou um homem da espiritualidade. Porque eu acredito que a única forma que você teria de ser uma pessoa boa,
se não tivesse nenhum tipo de controle social, câmera de vigilância, polícia, juiz, não tivesse nada disso, você pudesse fazer o que quisesse, a única chance de você ser uma pessoa boa era se você obedecesse o que está escrito na Bíblia e fosse dependente do Espírito Santo. Não consigo ver outra forma. Você seria, como diz Aristóteles, você beiraria o selvagem, o animal, se não tivesse essa educação. Um homem que não é guiado pela ética, um homem que não é educado, segundo Aristóteles, é um selvagem. Vai fazer coisas que até Deus duvida. Vai fazer coisas que o diabo vai olhar para você e vai falar, poxa, rapaz, isso aí eu não tinha pensado não, hein? Me surpreendeu. Você vai dar aula para o diabo. Então, a aula de hoje do Café com Destino é para te trazer uma noção de que você precisa criar uma vida em que você gere coisas que você tem medo de perder. Não, a palavra não é medo. É que você tem consideração por essas coisas. Não é medo de perder, mas você tem consideração a ponto de não querer colocar em risco. Essa é a palavra. Você não quer colocar em risco tua família, tua reputação, o dinheiro que você está construindo, a profissão, o empreendimento que você está levantando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu preciso estar debaixo de um controle. Thiago, eu obedeço às leis do meu país. Por exemplo, eu não concordo com a lei tributária. Acho pesada. A reforma tributária está vindo aí assustadora, mas eu pago meus impostos. Não é porque eu não concordo que eu não faço. Por quê? Porque eu me submeto às leis do país. Primeiro, porque é bíblico, a Bíblia diz que nós temos que sujeitar as autoridades, nós temos que cumprir a lei, dar a César o que é de César, Jesus pagava imposto. Então não é porque eu não gosto, não é porque eu acho alto que eu não vou pagar. Vou pagar, pago. Deu para entender? Então eu me submeto às leis que são o controle social sobre o homem. Mas eu também me submeto a Deus, que é o controle que a gente pode chamar de espiritual ou religioso sobre o homem. Porque eu sei que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu sei que nós daremos conta no último dia das obras boas e más que fizemos na terra. Não é bíblico, mas é uma frase que me toca muito, do general Maximus, né? Que ele diz, o que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Do filme Gladiador. O que você faz nessa vida vai ecoar na eternidade. Não é bíblico, tá? Mas é uma frase que eu gosto. Porque, de alguma forma, você vai ser julgado pelo que fez. Está na Bíblia. Nós daremos contas das nossas obras. Então, eu tento guiar minha vida, eu erro, nós somos seres humanos, e aqui, pelo amor de Deus, eu não estou pregando perfeição, nós não somos perfeitos, a gente não vai acertar sempre, mas eu estou falando pelo menos de controle, de domínio próprio. De não viver do jeito que as tuas emoções querem que você viva. Não fazer tudo que vem na tua cabeça. Não falar tudo que você queria falar. Pega essa frase aqui. Nem tudo que eu penso, eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Para viver bem coletivamente, eu não posso ficar falando tudo que eu penso. Para viver bem coletivamente, eu tenho que suprimir muita emoção primitiva minha em prol do coletivo. Porque se eu ficar dando vazão a toda a emoção primitiva que eu tenho vivendo em coletividade, vivendo com pessoas, eu vou sentir inveja, eu vou sentir cobiça, vou ter vontade de ter coisa que não é minha, competição, vai vir espírito de competição, comparação, que é terrível. A comparação é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Então, fica óbvio para mim que se eu quiser ter uma equipe forte, criar unidade para poder ter relevância, se eu quiser construir uma história na Terra, eu vou precisar de pessoas e para conviver com essas pessoas, eu vou ter que adequar muito bem minhas emoções. Senão não conseguirei lidar com ninguém. Provérbios 25, 28 diz que o homem que não governa a si mesmo é como uma cidade sem muros. Para que existiam os muros das cidades antigas? Para proteger a cidade. Mas o homem que não tem esse domínio próprio é uma cidade sem muros, ou seja, qualquer um pode invadi-lo. O ser humano, quando está falando homem aqui, está falando ser humano, né? Homem e mulher, que não tem domínio próprio, que não domina suas emoções, que não adequa as emoções conforme a situação, é uma cidade sem muros. E você não pode ser assim. Você não será assim. E agora eu quero que você declare nos comentários, se você tem fé, eu não serei escravo
das minhas emoções. Declara com fé assim, ó. Eu não serei escravo, eu não serei escrava das minhas emoções. Declara isso. Mas pode lotar o comentário, porque eu tenho certeza que depois dessa semana no Café com Destino, você vai melhorar muito em relação a isso. E aí, os resultados vão ser maravilhosos. Por quê? Você vai pensar melhor, porque as emoções baixam, aí a racionalidade aumenta. Quando a racionalidade aumenta, você faz negócios melhores, você pensa melhor na vida, você trata melhor as pessoas, você deixa pra lá um monte de coisa em vez de ficar com um espírito de vingança que não te leva a nada, só te destrói emocionalmente. Então eu tenho certeza que você vai terminar essa semana muito melhor do que começou. Não esqueça, queridos alunos, 27 de março tem o encontro! Eu, Thiago Brunet, Luiz Felipe Pondé na filosofia e Augusto Cury na psiquiatria. Espiritualidade, filosofia e psiquiatria em 5 horas de imersão aqui na nossa sede, nosso auditório. Vai lotar rápido, o pessoal está correndo atrás dos ingressos. São ingressos, tem muitos preços populares, corre agora, porque depois muda de lote, você fica reclamando do preço. E é para você vir. É transformador. A primeira edição, essa aqui é a segunda, né? A primeira edição foi, assim, fora do comum. Nós vamos subir um vídeo com um pouco do que aconteceu na primeira edição do encontro, tá? Para você entender. Então o encontro é em março, 27 de março. Em abril, nós temos 23 e 24 de abril, nós temos o Método Destiny. E em maio, de 14 a 22 de maio, nós temos a viagem para Israel, a imersão espiritual em Israel. Então tá aqui 3 programações para você que quer estar presencialmente com a gente. 27 de março, preço popular, você quer vir para o encontro. Eu, Luiz Felipe Pondé e Augusto Cury. O Método Destiny, 25ª turma do Método Destiny, em abril. Aí você fica 2 dias comigo em imersão, aprendendo os 12 princípios milenares para uma vida de paz e prosperidade. E se você tem um sonho de ir para Israel, a gente pode viajar junto de 14 a 22 de maio. Vai ter uma imersão, inteligência espiritual, os passeios maravilhosos e a noite de destino em Jerusalém. Eu desejo paz, prosperidade e até amanhã, às 6h57 da manhã. O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizada. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano reagir à vida. Eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou aqui, então deixa eu fazer o que todo mundo está fazendo. As pessoas não deixam de amar porque não amam, deixam de amar porque não sabem amar. Deixam de amar porque não sabem tolerar. Deixam de amar porque não sabem dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Deixam de amar porque não provoca admiração no outro ou na outra. Se em algum momento você decidir, hoje eu queria pensar no mundo contemporâneo, hoje eu queria pensar na sociedade, é por aí que você tem que ir. Porque senão você vai pensar no mundo que não existe. Você vai pensar em pessoas que não são reais. Você vai pensar em problemas que não são na realidade os problemas que estão à nossa volta.